uma alegria muito grande tê-los conosco nesse culto de celebração ao nosso Deus. E quero dizer a todos vocês que são bem-vindos em nome de Jesus. E se você está conosco, e você está com a sua criança aí de 0 a 10 anos, e não sabe, mas nós temos o Geração Futuro. Temos aí 130 voluntários que promovem uma reunião especial para as crianças. Porque aqui elas não vão entender, elas vão vamos dizer assim, se enfadar do que eu vou falar, porque não vão entender nada. E vão prejudicar você e talvez as pessoas ao seu lado. Então, leve seus filhos até o Geração Futuro, que ali nós temos um pessoal que vai falar de uma maneira lúdica, de uma maneira criativa, e vai ser bom para a sua criança e bom para você. Meus queridos, como já tem sido dito, nós vamos, durante esse mês de janeiro, falarmos a respeito de aprendendo a viver bem. A nossa vida, ela, de uma forma ou de outra, envolve relacionamentos. E se eu e você quisermos termos um bom ano, se eu e você quisermos ter vida boa, vivermos uma vida tranquila, precisamos aprender a nos relacionarmos. Precisamos aprender a desenvolver certas virtudes que nos levarão a vivermos e termos resultados de relacionamentos significativos. E para isso nós vamos meditar no livro de Tiago. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 3, vamos ler do verso 1 ao verso 12. E hoje nós vamos iniciar falando a respeito de como gerenciar sua língua, como gerenciar o que você fala. E Tiago é o apóstolo, é o livro que mais fala a respeito da língua, que mais fala a respeito de como eu e você devemos lidar com a nossa boca, com o que falamos. E ele começa dizendo assim, capítulo 3, no verso 1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, e sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas, ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Nós amamos conversar. Nós gostamos de falar. Isso é uma característica do ser humano em todas as raças, em todos os lugares. Nós temos uma realidade de que todos nós falamos e conversamos. Alguns falam pelos cotovelos, alguns falam bastante. Dizem os entendidos, os especialistas, que você vai gastar 1/5 da sua vida falando. Se você durasse 100 anos, significaria que você passaria 20 anos da sua vida falando sem parar. Tem uns aí que eu conheço que talvez passasse um pouco. Mas a realidade é que todos nós falamos e falamos bastante. As pesquisas dizem que se o que você fala em um ano fosse registrado em um livro,
você conseguiria escrever com o que você falou em um ano 66 livros de 800 páginas cada livro. Veja bem como você poderia ter uma biblioteca inteira de tudo o que você fala. E também a ciência comprovou que os homens falam em média 20 mil palavras por dia e as mulheres 30 mil palavras por dia. Algumas eu acho que passaram um pouco. É como aquele marido que os seus colegas olham para ele e dizem assim: Pati, você não fica chateado não com a tua mulher? A tua mulher sempre tem a última palavra. Ela sempre é a pessoa, é sempre ela que fala, que dá a última palavra. Ele olha e diz: olha, tia, sabe que eu não fico chateado não. Eu até fico feliz quando ela finalmente chega na última palavra. Porque normalmente o homem trabalha fora, no seu trabalho, gasta suas 20 mil palavras, 19.950, sobrou 50 palavras para falar em casa. Mas a mulher passou o dia todo em casa sozinha. Ou então só falou com o cachorro, ligou para alguém, ou falou alguma coisa, ela tem mais 10 mil palavras sobrando. Então tu já viu. Quando o homem chega em casa, tem muita coisa. Mas a verdade, tirando brincadeiras à parte, algumas pessoas têm uma capacidade muito grande de falar as coisas erradas, de dizerem as coisas erradas na hora errada. Essa é a verdade. Nós, de uma maneira ou de outra, temos uma tendência errada, não sabemos gerenciar, não sabemos controlar a nossa língua. E isso gera um monte de problemas na nossa vida. Isso traz um monte de problemas. Por isso que Tiago diz: todos tropeçamos de muitas maneiras, diz ele. Todo mundo erra aqui, todo mundo erra acolá. Mas ele diz: se alguém não tropeça no falar, essa pessoa, tal homem, é perfeito. E quando ele está dizendo que tal pessoa é perfeita, ele não está dizendo que essa pessoa não peca. Ele não está dizendo que essa pessoa é justa diante de Deus no sentido de não precisar de Deus na sua vida, não. Esse perfeito aqui está se referindo a você quando aprende a gerenciar a sua língua, quando aprende a gerenciar o que você fala, controlar, você se torna uma pessoa madura, uma pessoa saudável, uma pessoa que tem maturidade. Até uns anos atrás, quando a medicina de diagnóstico não era tão evoluída como é nos dias de hoje, quando os médicos não tinham tantos os recursos que hoje a eletrônica, os exames laboratoriais fazem, era comum você ir no médico e ele dizer para você: mostra a tua língua. Porque através da análise, na maneira que ele olhava para a sua vida, para a sua língua, ele poderia perceber o que estava acontecendo dentro de você. Até hoje existe uma linha de medicina alternativa mais natureba que valoriza muito esse exame visual da língua. Inclusive, existem escritos livros de mais de 600 anos atrás a respeito das descobertas que foram feitas apenas observando a língua dos doentes. Mas Tiago está dizendo que a língua não apenas revela o que você vive fisicamente, mas ela também revela a sua realidade espiritual. Por isso, nós precisamos aprender a gerenciar a nossa boca, a nossa língua, controlarmos o que falamos. Algumas pessoas talvez me digam assim: mas por quê? Por que eu tenho que cuidar? São apenas palavras. São apenas coisas que eu digo, por que prestar atenção? Tiago nos dá 3 razões importantes pelas quais eu e você precisamos aprender a gerenciar e a controlar a nossa língua. E se eu e você queremos viver bem, aprender a viver bem, precisamos observar o que ele diz. E a primeira coisa que ele fala, ele diz que a minha língua, a nossa língua, dirige para onde a nossa vida está indo. E para isso ele usa 2 ilustrações e ele fala: quando colocamos freio na boca dos cavalos, podemos controlar o animal todo. Tiago está dizendo
que a nossa língua, a maneira como nós falamos, ela tem uma influência, ela tem um controle muito grande sobre a nossa vida. Para onde a sua vida está indo? O que vai ser da sua vida daqui a 10 anos? Tudo está relacionado com o que você está falando. Olhe para a sua conversa, olhe para o que você tem falado, e isso vai mostrar para você aonde você vai estar. O que você mais gosta de falar? Qual é o assunto que mais você fala? O que mais é constante na sua boca, no seu linguajar? A verdade é que nós moldamos as nossas palavras, mas nos esquecemos muitas vezes que as nossas palavras nos fazem, as nossas palavras nos formam. Nós somos reflexo daquilo que falamos. Por isso que Tiago diz, a língua é um pequeno órgão. E às vezes, por ser pequeno, nós achamos que isso é insignificante. O que eu falo não tem muita importância. Mas a Bíblia diz que o que nós falamos tem um tremendo poder. Por isso que ele usa o exemplo de um cavalo. Eu fui pesquisar na internet a respeito dos jockeys, e um cavalo destes que correm, ele pesa em média 500 quilos. E um jockey, ele não pode, pela regra, ter mais de 47 quilos. Então, o ideal é que ele tenha 40, 42 quilos o jockey. E ele não pode passar de 1,57 m de altura. Mas vocês imaginam, um homem com 40 e poucos quilos, ele consegue controlar um animal de mais de 500 quilos com toda a sua força, com todo o seu ímpeto? Por quê? Porque ele colocou um freio na boca desse animal. Tiago está dizendo a mim e a você que da mesma forma, assim como um cavalo, ele é dominado, dirigido, o jockey controla. Se eu e você aprendermos a controlarmos a nossa língua, nós vamos dirigir a nossa vida para o lado que a gente quer que ela esteja. E ele diz mais, considerem os navios. Embora sejam tão grandes, impelidos por forte ventos, são dirigidos por um leme pequeno, conforme a vontade de um piloto. Até uns anos atrás, o maior transatlântico que existia de passageiros era o Queen Elizabeth. Queen Mary, se eu não me engano. Ele tinha, só para vocês terem uma ideia, a área de lazer equivalia a 3 hectares. Gente, toda a nossa área aqui da igreja, todo o nosso estacionamento dá aproximadamente 7.000 metros. 1 hectare equivale a 10.000 metros quadrados. Então, significa que esse navio, ele tinha a área de quase 5 vezes todo o nosso terreno. E se você for olhar para esse navio enorme, a sua âncora pesa mais do que 10 carros. Ele é controlado por um leme relativamente em proporção ao seu tamanho pequeno. E ele consegue vencer as ondas, os ventos e os mares. Por isso que Tiago diz que a nossa língua, o que a gente faz, é como um leme que conduz a nossa vida. Ela está dirigindo, ele diz, os navios são dirigidos, a sua língua, a sua conversa, como você fala, como você vive a sua vida, você está dirigindo, é o seu sistema de orientação, é o volante da sua vida. Por isso eu digo, se você não gosta da vida que você está levando, você precisa avaliar a forma como você está falando, a forma como a sua língua funciona. Porque se você continuar usando a sua língua, conversando as mesmas conversas, a sua vida vai continuar na mesma direção. Essa é a realidade. Muitas pessoas, às vezes, ouvindo o que eu estou dizendo, vão dizer, então é melhor não falar nada, é melhor ficar quieto, é melhor ficar mudo. Não, você precisa aprender a controlar a sua língua. É como aquele cabra que queria mudar a sua vida e decidiu, então, se internar num mosteiro. Mas ele, para ser admitido naquele mosteiro, ele precisava ter um estágio de 3 anos.
Os monges disseram, para você ficar aqui e ser aprovado, você precisa passar 3 anos. E é o seguinte, a regra é simples. Durante todo o ano você não pode falar nada. No final do ano você pode falar 2 palavras. Ele passou o primeiro ano todo dele e quando chegou na hora de falar as suas palavras diante do sacerdote chefe, ele disse, cama dura. Foi para o 2º ano. Passou o 2º ano todo sem falar. Chegou diante do sacerdote-chefe e disse, comida fria. E foi para o 3º ano. Agora ele ia ser aprovado ou rejeitado. E no final do 3º ano ele chega e diz, eu desisto. O sacerdote-chefe disse assim, estava na cara que isso não ia acontecer, não fico surpreso, porque tu não faz outra coisa a não ser reclamar. Em 3 anos ele disse 6 palavras e o chefe achou que ele estava reclamando. Se olhasse para a sua vida e para a minha vida, o que nós diríamos? O que acontece? Para onde a nossa vida está indo? A nossa língua dirige para onde nós vamos. Então a primeira coisa que Tiago diz, preste atenção, você precisa aprender a controlar a sua língua, porque a língua dirige para onde você está indo. E não apenas isso, ele diz, cuide, porque a sua língua, a minha língua pode destruir o que eu tenho. E ele usa um exemplo de um grande bosque, ele diz, vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha, assim também a língua é um fogo. Imagine uma bela floresta, imagine um grande pomar, imagine totalmente destruída agora por um incêndio, por um simples fósforo. Eu fui pesquisar qual foi o maior incêndio florestal no Brasil e descobri que no ano de 1963 aconteceu no Paraná, inclusive a capa do jornal dizia Paraná virou o inferno. Houve um incêndio gigantesco no Paraná que atingiu 128 cidades, matou 110 pessoas, atingiu 10% do território do estado do Paraná, mais de 20 mil hectares de plantação, 500 mil de florestas nativas e 1,5 milhão de campos e matas foram destruídos pelo incêndio, que começou com um palito de fósforo que alguém botou fogo numa macega para limpar um campo. Tiago está dizendo que tudo a partir de uma única fagulha, de um único ponto de ignição, a língua pode destruir a sua vida. A verdade é que eu e você podemos perder tudo o que temos. É como algo destrutivo que destrói, que corrói. Ela se espalha, a fofoca, a língua destrói e traz o caos. Quantas pessoas, por causa de uma palavra dita maldita, uma palavra destrutiva, uma palavra descuidada, têm destruído o seu casamento, têm destruído a sua carreira. Muitos têm destruído a sua reputação e outros têm destruído a reputação de outras pessoas. Quantos ministérios, quantas igrejas vieram abaixo devido à língua venenosa de pessoas. Essa é a verdade. Muitas vezes as pessoas não estão entendendo que estão perdendo tudo o que têm. Quantos dizem, eu não tenho amigos? Quantos dizem, eu não consigo manter um relacionamento? Pô, eu não consigo parar no emprego, porque não percebem que tem uma língua incendiária. Você já conheceu, você conhece, você já percebeu aquelas pessoas que nós poderíamos dizer que são um incendiário verbal? Elas param do seu lado e se alguém passou, elas têm algum veneninho para largar. Elas sempre têm uma coisinha para botar o dedo. Elas sempre têm, que legal, mas se... Ela sempre tem uma coisinha para inflamar. Ela sempre tem uma coisinha para botar para baixo. Ela sempre tem um comentário malicioso. Ela sempre tem algo que bota as pessoas para baixo. São incendiários verbais. Tanto o fogo quanto as palavras, quando estão sob controle, elas geram calor, elas geram luz. Mas assim como o fogo, ele se torna devastador
quando fora de controle, assim são as palavras. Muitas pessoas estão destruindo muitas vezes a sua vida, a sua casa, os seus relacionamentos, as suas amizades, porque não controlam o que falam. Por isso que Provérbios 18, verso 20 diz: você tem que viver com as consequências de tudo o que você diz. Você vai ter que viver com as consequências de tudo o que você diz. E quantas pessoas estão dizendo coisas que depois se arrependem um couro da cabeça, mas não tem como voltar atrás, não tem como pegar e guardar como se não existisse. Essa é a realidade. Por isso que Tiago diz: a língua incendeia todo o curso da sua vida. Incendeia todo o curso da sua vida e sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Gente, nesses anos que eu estou como pastor, quantos casais chegaram diante de mim e eu digo para vocês que o maior problema deles, a vida deles viraram um inferno, porque alguém está botando fogo nos relacionamentos. Quando alguém está sempre usando de palavras amaldiçoadas, que destroem, que colocam para baixo. Simplesmente as palavras estão criando uma reação de cadeia. Eu grito contigo, eu grito. Gritou comigo, eu grito contigo. Me chamou de filha da mãe, eu te chamo de filho do pai. Falou da minha família, eu falo da tua. E assim vai criando uma reação de cadeias que as coisas vão saindo fora do controle. Porque as pessoas não conseguem controlar a sua língua. É como aquele marido que chega em casa irritado, bravo, teve um mau dia no seu trabalho e ele grita com a sua esposa. A sua esposa vem recebê-lo carinhosa, cheirosa, com a janta pronta e ele senta as patas nela. E ela já fica irritada com isso e vai para dentro, e nisso ela encontra o seu filho mais velho, ela já dá-lhe um muquete na orelha dele, manda ele fazer alguma coisa, ela acha alguma coisa, ela já está irritada também. O guri sai dali e vê a irmã dele mais nova e já grita com ela também. E ela não tem com ninguém para gritar, ela vai lá e chuta o cachorro. E o cachorro diz: e agora? Ele vai lá e morde o gato. E o gato não tem ninguém para fazer, vai lá no bercinho do nenezinho pequeno que está brincando com uma bonequinha e arranha. E o nenezinho pequenininho não tem nada para fazer, ele agarra a cabeça da boneca, a Barbie, e arranca. Não seria muito mais fácil o marido chegar em casa e ir direto na boneca Barbie e arrancar a cabeça da boneca Barbie? Mas ele conseguiu infernizar a vida de todo mundo dentro daquela casa. A língua provoca uma reação de cadeia. Gente, às vezes as pessoas soltam alguma coisa para cima. No Facebook, então, que não é língua, mas é escrita. As pessoas soltam uma coisinha para cima e aquele veneno vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. E de repente não se consegue mais controlar, não se sabe mais nem de onde saiu. O que se sabe é que está todo mundo mal. Tiago diz: a língua pode destruir tudo o que eu tenho. Por isso que Provérbios 21, verso 23 diz: se você quiser ficar longe de problemas, tenha cuidado com o que você diz. Gente, o curso inteiro da nossa vida pode virar um inferno. Você pode perder a sua família, o seu casamento, os seus filhos, a sua carreira, simplesmente pelo que você fala. Quantas pessoas estão perdendo grandes e boas oportunidades profissionais porque não conseguem controlar a sua língua? Essa é a verdade. Por isso que Tiago diz: olha, todos os tipos de animais têm sido domados. Todos os tipos de animais o homem consegue controlar, mas nenhum homem, nenhum ser humano consegue dominar a sua língua. É humanamente impossível, só Deus pode fazer isso. Tiago diz: ela é um mal irrequieto, ela está cheio de veneno mortal. A verdade é que eu e você nunca sabemos o que a nossa boca vai dizer. O que ela vai produzir é como um veneno. Essa palavra no grego literalmente significa veneno de cobra. E um simples gota, uma pequena gota pode matar. Você pode assassinar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Quantos pais estão matando os seus filhos? Quantos filhos estão matando os seus pais? Quantas esposas estão matando os seus maridos, os seus filhos, o seu lar, os seus amigos, os seus irmãos?
com as suas palavras, porque não percebem essa realidade. Vivem uma vida onde não conseguem controlar a sua língua. Tiago diz, cuide, porque a sua vida vai dirigir o rumo da sua existência. Vai dizer para onde a sua vida está caminhando. Ela pode destruir tudo o que você tem, tudo o que você possui. E a sua língua, a minha língua, ela mostra, ela exibe, ela expõe quem eu sou de verdade. Ele diz, da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Pode uma figueira produzir azeitonas, uma videira figos? Ele está dizendo que a nossa língua, a nossa fala, a nossa conversa revela quem nós somos de verdade. Revela o meu eu real, verdadeiro. Revela o que está dentro de mim. Tiago está dizendo que eu e você somos constantemente inconsistentes, inconstantes. Ele diz, olha, a nossa língua agora está louvando a Deus. Quantas pessoas, gente, que estão na igreja louvando a Deus, dizendo aleluia, cantando cânticos, mas ali no estacionamento, não precisa nem de estacionamento às vezes, já estão amaldiçoando as pessoas, já estão criticando as pessoas, já estão botando para baixo as pessoas. Tiago diz, a língua louva ao Senhor e Pai, e com a mesma língua amaldiçoamos. A língua, a nossa boca, ela tem uma estranha contradição. E, gente, quando fala em amaldiçoar, ele não está dizendo que você vai rogar uma praga. Tomara que nunca case essa infeliz. Não é isso. O que ele está falando? Sempre que você usar qualquer palavra que coloque alguém para baixo, sempre que você usar qualquer palavra que diminua a pessoa, você a está amaldiçoando. Você não serve para nada. Você é muito burro. Você vai ser sempre assim. Você nunca vai conseguir nada. Você não tem jeito para nada. Você está amaldiçoando. Como você está amaldiçoando. E Tiago diz que quando você coloca alguém para baixo, você o está colocando, o amaldiçoando. E, gente, e quais são as pessoas que nós mais amaldiçoamos? São as pessoas que a gente mais ama. Nós podemos ser amorosos com a nossa esposa, com os nossos filhos, com as pessoas que nós amamos, mas no momento seguinte, no pisar no meu pé, ou eu estar com uma coisa, eu já agrito, eu já sou duro, eu já sou frio, eu já firo. Por que a gente faz isso? Por que a nossa língua é desse jeito? Por que eu constantemente estou ferindo as pessoas que eu mais amo? Quantas pessoas às vezes chegam para mim e dizem, pastor, o meu marido me deixou, a minha esposa me deixou, o meu filho não quer mais morar comigo, os meus pais não querem mais eu em casa, e você vai ver, essa pessoa estava constantemente ferindo, mas essa pessoa ama. Eu amo ele, não posso viver sem ele. Mas quando ele estava do lado, estava constantemente o amaldiçoando, estava constantemente o botando para baixo, estava constantemente o humilhando, constantemente o colocando em situações ruins com a sua boca. Por que isso acontece? Por que eu e você temos dificuldades em controlar a nossa língua? Tiago nos diz qual é o problema. E Tiago diz que nós precisamos considerar a fonte, a origem, de onde vem isso. E ele diz, o problema é o nosso coração. O problema é o meu coração. O problema é o seu coração. Por isso que Jesus nos diz, a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12:34 registra, pois a boca fala o que está cheio o coração. Jesus está dizendo que só vai sair pelos meus lábios o que já está dentro de mim. Só sai aquilo que está dentro de mim. Eu posso enganar vocês, eu posso posar de bom moço, eu posso ter um bom comportamento, mas em uma hora ou outra vai se revelar o que eu sou, porque eu não vou conseguir segurar a minha língua para sempre. Quando menos esperar, ela vai me pegar, ela vai me... Porque a língua fala o que está dentro de mim.
Ah, mas a gente está acostumado a dar desculpas. A gente está acostumado a ouvir as desculpas. Ai, eu não sei o que aconteceu comigo, eu perdi o controle. Ai, eu não sei o que aconteceu comigo, por que eu disse isso? Ai, meu bem, eu não queria dizer isso. Mentira, é o que Tiago está dizendo. Você fala o que você tem dentro de você. Essa é a verdade, essa é a realidade. Ele diz, pare de querer enganar a você mesmo. Porque se você não reconhecer que você tem um problema dentro de você, você não vai ser curado. E, gente, nós somos bons em dar desculpas, nós somos bons em justificar, nós somos bons em racionalizar, mas a verdade é que nós estamos com o coração doente. É isso que a Bíblia diz. Por isso, se você tem um problema com a sua língua, é um problema mais sério. Por isso, o seu problema não é simplesmente o problema com a língua, é algo mais grave do que você pensa. Você tem um problema de coração. Você tem um problema no seu coração. Por isso, se você tem uma língua áspera, uma língua ferina, significa que você tem um coração bravo. Você é brabo de coração. Se você tem uma língua negativa, pessimista, sempre vendo só o que, falando só o que é ruim, você tem um coração temeroso, um coração medroso. Se você é uma pessoa que tem uma língua que não para nunca, é hiperativa, está sempre falando e fala pelos cotovelos, isso significa que o seu coração é um coração inquieto. Existe o seu coração está agitado. Se você é uma pessoa que a sua palavra, a sua língua está sempre ostentando, se gabando, você é o cara. Gente, dia desses eu falei com uma pessoa que eu não conseguia falar 3 palavras, não conseguia concluir a minha frase, porque sempre ele tinha uma história melhor do que a minha para falar. Se eu dissesse, eu fui no shopping hoje de Canoas, eu fui no Praia de Belas, e lá no Praia de Belas, blá, 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 blá. Eu fui aqui na Praia de Tramandaí, eu fui em Bombinhas, em Santa Catarina, blá, blá, blá. Você conhece essas pessoas que sempre querem ganhar em tudo? Até na doença. Se você dizer, eu estou com um pouco de dor de cabeça, eu tenho uma enxaqueca terrível. A gente ri, mas são pessoas que têm, na verdade, um coração inseguro. Elas precisam se afirmar. Na verdade, quando você tem uma língua suja, que você vira e mexe, diz coisas, você joga alguns veneninhos, na verdade você tem um coração impuro. O seu coração está contaminado. Essa é a verdade. Se você é uma pessoa que tem um linguajar crítico, que está sempre criticando, sempre insatisfeito, na verdade você tem um coração amargo, ressentido. É isso que nós precisamos entender, que a língua está refletindo o que nós falamos e está vindo de um coração com problema. Por isso que, por outro lado, quando uma pessoa está sempre, as suas palavras estão incentivando alguém, estão encorajando alguém, estão botando alguém para cima, essa pessoa tem um coração feliz. Essa pessoa que está delicadamente falando, a sua palavra é gentil, calorosa, fraterna, essa pessoa tem um coração amoroso. Quando ela vive a sua vida falando a verdade, ela na verdade tem um coração honesto. É isso que Tiago está dizendo. É isso que nós precisamos perceber, diagnosticar nas nossas vidas. Então você quer viver bem, observe como você tem falado. Essa é a realidade. Essa é a vida que todos nós precisamos perceber. Agora, na Lava Jato, a gente percebe que algumas conversas foram gravadas. Imagine se eles gravassem as nossas conversas da última semana. Por isso que Tiago diz que a solução para o meu problema, para o seu problema, para o nosso problema, é termos um novo coração. É obtermos um novo coração. E o profeta Ezequiel, no capítulo 18, 31, ele diz: livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo.
A solução de Deus para mim e para você é nos dar um coração novo. Porque com um coração novo, nós temos um novo recomeço. Eu posso mudar o meu exterior, eu posso mudar os meus trejeitos, eu posso mudar até aquilo que eu penso, refletir nas maneiras como eu vou agir. Mas quando eu precisar reagir, vai se expressar o que eu tenho dentro de mim. Existem muitas pessoas que conseguem ter um controle muito grande sobre as suas ações. Mas quando elas são encurraladas, ou são pegas desprevenidas, ou de supetão, ou numa situação rápida, a sua reação revela o que tem dentro. Por isso é preciso que eu e você aprendamos a deliberadamente trocarmos o nosso coração. Não sei se vocês se lembram que antigamente existiam umas bombas que a gente botava nos poços e a gente bombava aquilo. Tinha um cano que descia até lá embaixo na água e você bombava e daí você podia pegar a água. Não adianta você pegar aquela bomba toda enferrujada, raspar, lixar e pintar com uma tinta nova e ficar tudo novinho e bonitinho, se a água lá embaixo continuar contaminada. É isso que Tiago está dizendo. Eu preciso, você precisa de um novo começo. Nós precisamos deixar o passado e nascer de novo. Nós precisamos de um novo coração, um coração totalmente mudado, transformado. E isso como a gente obtém? A Bíblia diz que nós só podemos fazer isso através de Jesus Cristo. Por isso a Bíblia diz: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova pessoa, uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Em Cristo Jesus nós podemos ter uma vida nova, nós podemos ter um novo rumo, uma nova direção. Em Cristo Jesus Ele nos dá um novo coração, um novo espírito. Quando eu e você vamos a Cristo, quando nós viemos a Cristo, Ele muda a nossa realidade. Por isso que o salmista dizia no Salmo 51, Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Essa é a realidade, porque o que está no meu coração vai sair pela minha boca. Se você quer ter a sua vida diferente, se você quer aprender a viver bem, você precisa ter um novo coração. E não apenas obter um novo coração, mas Tiago nos diz que nós devemos pedir ajuda a Deus todos os dias. Coloca, Senhor, um guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios, diz o Salmo 141, verso 3. Gente, a verdade é que tanto eu como você precisamos de um poder sobrenatural para controlarmos a nossa língua. Você não pode controlar isso por conta própria. Nós não podemos fazer isso pelas nossas próprias forças. A minha vida, a sua vida é prova disso. A nossa vida toma rumos que a gente não quer. A nossa ruma toma direções que a gente não quer. Nós não podemos controlar pela nossa própria vida. Por isso nós precisamos aprender a depender de Deus, confiar em Deus. Por isso nós precisamos orar a Deus e dizer: Deus, Senhor, me ajuda, não me deixa ser crítico hoje. Não me adianta, Senhor Jesus, fazer julgamentos. Não deixa que a minha boca, que a minha conversa, com a minha língua, diga coisas sobre o impulso, na rapidez, sem pensar, coisas que depois eu vou me arrepender de ter dito, de ter falado. Deus, coloca um anjo na minha boca, me ajuda. Essa é a realidade. Existe um homem de Deus chamado Sheldon Baxter, e ele escreve uma coisa interessante, falando principalmente no contexto de igrejas que incentivam falar em outras línguas como manifestação de ser cheios do Espírito Santo. Para algumas pessoas, quanto mais você fala em línguas estranhas, mais você fala nas línguas, você é cheio do Espírito Santo. E esse homem diz o seguinte: a prova de que o Espírito de Deus está na sua vida não é o que você fala em uma língua desconhecida. A prova de que o Espírito Santo de Deus está na sua vida não é que você fale na língua, em outras línguas, mas a prova de que o Espírito Santo de Deus está em você é que você aprende a controlar a sua língua na língua que você conhece, que você fala. A prova de que você é cheio do Espírito Santo de Deus é quando você controla o que você fala na língua que você conhece. Porque tem um monte de gente por aí que fala em outras línguas que é um horror. Mas o que eles fazem com a sua língua também é um terror. Por isso,
Nós precisamos dizer: Deus, me ajuda. Eu preciso de um novo coração. Deus, me ajuda a cada dia a controlar, a administrar, a gerenciar a minha boca, a minha língua. Por isso nós precisamos aprender a preencher a nossa mente com aquilo que é bom. Preenchemos a nossa mente com a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos preencher a nossa mente com coisas positivas. Por isso que a Bíblia diz que tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é verdadeiro, essa deve ser as coisas que nós devemos pensar. Então precisamos buscar em Deus um novo coração, pedirmos ajuda de Deus e, acima de tudo, aprender a pensar antes de falar. Tiago diz: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Sejam todos prontos para ouvir. Aqui está uma ordem, aqui está uma sequência. Aqui ele está dizendo: se você for pronto para ouvir, se você for mais demorado, mais tardio no falar, isso vai trazer benefício para a sua vida. Você vai ser tardio em se irar. Isso vai livrar você de muitos problemas na sua vida. Se você não for muito rápido no falar, se você não for muito ligeiro no falar, pelo contrário, seja mais pronto, mais rápido para ouvir. Por isso, eu gostaria de encerrar dizendo que cada um de nós poderíamos agora examinarmos a nossa vida e dizermos: o que a sua língua está dizendo sobre você? O que a sua língua revela sobre você? Se assim como na Lava Jato, teve um delegado que, dando um depoimento desse, falando numa entrevista, ele tinha mais de 600 horas de gravação de um celular destes cabras envolvido na Lava Jato, para ouvir e refletir. Mas vamos dizer que nós não vamos gravar 600 horas da sua vida. Mas se nós gravássemos apenas a semana que passou, se a sua vida tivesse sido gravada, as suas conversas, o que nós descobriríamos, aprenderíamos sobre você? O que a nossa língua revelaria a respeito de nós? Tiago está dizendo que a única maneira de eu e você obtermos controle da nossa língua, a única maneira de aprendermos a gerenciar o que falamos, é deixar que Jesus Cristo controle o nosso coração. Porque quando Jesus Cristo controlar o nosso coração, o que sair pela nossa boca vai ser palavras que edificam. Por isso, talvez você precise agora refletir. Talvez agora você precisa pedir perdão para os seus. Talvez você vai ser preciso chegar para o seu filho e dizer: filho, o pai já te botou para baixo tantas vezes. O pai já te amaldiçoou de tantas formas. Talvez você vai chegar para o seu esposo e dizer: meu bem, eu tenho sido uma mulher muito reclamona. Eu tenho sido uma mulher que tem te amaldiçoado. Eu nunca estou satisfeita com nada. Talvez você tenha que chegar para sua esposa e dizer: meu bem, eu nunca te valorizo. Eu sempre só vejo o lado ruim das coisas. Talvez você precise pedir perdão e dizer: meu bem, sinto muito. Pela minha maneira inconsistente, pela minha maneira inconstante de eu falar com vocês. Às vezes eu estou amando, mas não passou muito tempo, eu estou agredindo, estou ferindo. Essa é a realidade. Gente, essa mensagem é a mensagem que cada um de nós hoje precisa ouvir e praticar. Tiago diz que todos nós, é um problema universal. Todos nós sofremos desse mal. Mas infelizmente existem algumas pessoas que nunca aprendem a controlar a sua língua. É possível você sofrer desse mal, mas você o mantê-lo sob controle. Assim como você tem uma diabetes e você a mantém sob controle com a insulina, você está doente. Mas você mantém os seus níveis de glicose no padrão, dentro daquilo que é normal, através de um controle.
Você pode viver com essa doença enquanto estivermos nesse corpo, nessa vida, nós vamos sofrer desse mal. Mas com a graça de Deus, com a ação de Cristo Jesus, mudando o nosso coração, nós podemos viver uma vida que tem rumo, que tem direção, sem destruir a nossa vida, sem destruir a vida de outras pessoas, sem simplesmente vivermos esse problema, porque aprendemos a gerenciar e controlarmos a nossa vida. Diante de você existe um novo ano. Mas eu e você precisamos aprender a gerenciar e a controlar o que falamos. Vamos orar? Feche seus olhos. Fale com Deus. Pai, nós estamos diante de Ti e reconhecemos que se o Senhor não agir em nós, se o Senhor não nos der esse poder, nós estaremos destruindo as nossas vidas e as vidas das pessoas ao nosso redor. Eu te peço agora que o Espírito Santo de Deus fale a cada coração neste lugar. E se porventura existem algumas pessoas, Pai, que perceberam que a sua vida está no estado em que está devido àquilo que tem falado, traz a eles a compreensão, a esperança de que é possível. Dia que é possível, Senhor Jesus, ter uma nova vida com Cristo Jesus. Porque as coisas velhas passaram. Jesus, fala a cada coração. Tu sabe daqueles que precisam de um novo começo. Tu sabe daqueles que precisam, Senhor, reconstruir aquilo que infelizmente derrubaram. Não permita, Pai. Não permita que vivamos as nossas vidas do mesmo jeito, sem reavaliarmos, sem pensarmos. Mas em nome de Jesus, nos ajude. Cria em nós um coração reto e um espírito inabalável. Eu gostaria de perguntar a você essa noite, que gostaria de dizer: Jesus, toma o controle do meu coração, muda a minha vida. Eu te aceito como Senhor e Salvador. Reconheço que não consigo, pelas minhas próprias forças, dar um novo rumo à minha vida. Eu reconheço que preciso de um novo começo, porque a vida que tenho levado não é a vida que eu sei que tu queres e que eu gostaria de ter. Você que gostaria de convidar Jesus a entrar no seu coração, levante a sua mão onde você está, eu quero orar com você. Temos alguém? Isso, temos uma mão, pode levantar bem alto. Deus abençoe, pode baixar a sua mão. Eu convidaria toda a igreja a ficar de pé. E enquanto os meninos vão estar cantando uma música, você se sentir no coração o desejo de vir até a frente, para que juntos nós oremos para que Deus coloque um guarda na sua boca, para que Deus te dê um novo coração, para que você tenha coragem de reconhecer e admitir e pedir perdão, para que você possa ter um novo recomeço. Venha até a frente, que estaremos juntos na presença de Deus, pedindo a graça, o favor do Senhor em nome de Jesus.